Olá, amigos queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Aline Moura e convido você a conversarmos sobre o capítulo 141 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier através dos ensinamentos de Emmanuel. Bom, estamos aqui hoje para falar sobre esse capítulo, sobre o qual o título é Hospitalidade. Então, convido você, a estar nesse momento, a sentir-se muito bem recebido por mim, assim como os meus colegas aqui neste canal. Nós estamos debruçando a cada página desse livro que traz grandes reflexões através de Chico, que é um médium impecável, e Emmanuel, que é o seu guia espiritual, que vem trazer ensinamentos do Cristo e reflexões para a nossa vida diária, nesse verdadeiro roteiro espiritual que é o livro Palavras de Vida Eterna. E para começarmos, se você tiver oportunidade de abrir no capítulo 141, você vai ver que Emmanuel sempre vai começar ali com um versículo, o texto. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não sabendo, hospedaram anjos. Assim disse Paulo de Tarso, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 2. E Paulo de Tarso ainda, com esse presente trazido por Emmanuel, sempre trazendo um ensinamento evangélico que vai lá no fundo do nosso coração, sobre o amor, sobre a caridade, sobre a importância desse cristianismo redivivo, que é aquele cristianismo lá na época de Jesus, que era um cristianismo mais prático do que falado, do que ensinado. Na verdade, todo o ensinamento de Jesus naquela época era totalmente prático. E assim, Emmanuel já nos convida a refletir logo de início da necessidade da gente hospedar o outro com o melhor que a gente possa fazer. Afinal, um dos significados da palavra hospitalidade é hospedagem. E hospedagem significa acolhimento de alguém sem ou com remuneração. Então eu sou pago ou não, acolho essa pessoa voluntariamente. E quando a gente traz esse significado de acolhimento, a gente traz um significado aqui muito mais profundo dessa palavra, que hospitalidade, que é muito ligada ao ramo de serviços, ao ramo do turismo. Então, todos nós aqui temos uma situação comum em nossa vida. Nós estamos ligados por algo comum, que é a questão de hospedar alguém. Mas hospedar com hospitalidade é diferente, porque hospedar com hospitalidade é fazer com que aquela pessoa se sinta acolhida, atendendo ali as suas necessidades. No mercado de trabalho, é comum a gente usar a palavra necessidade associada à palavra dor. Por quê? Porque nós estamos atendendo ali às reais necessidades, entendendo e compreendendo como aquela pessoa está se sentindo, o que ela precisa para se sentir bem. Afinal, quando ela é hospedada, ela está num ambiente novo, em um cenário totalmente diferente do seu, em uma rotina totalmente nova. Ela não sabe direito como as coisas vão acontecer. Ela está descobrindo esse novo ambiente. Então, essa ideia profunda de acolhimento é realmente a gente olhar para essa hospitalidade com o desejo de ajudar aquela pessoa a sentir-se bem, já que ela está fora do seu ambiente familiar. Mas Emmanuel vai começar dizendo que nem sempre a gente vai ter os recursos necessários para hospedar essa pessoa como nós gostaríamos. Porque afinal, quando a gente fala de recursos, a gente lembra que nós estamos num planeta em que existe muita desigualdade, em que existe muita diferença social. Então, ele lembra aqui, nas primeiras linhas do texto,
que nem sempre a gente vai estar nas condições que a gente gostaria para hospedar alguém. Mas que mesmo assim, nós temos que ver ali uma oportunidade de ajudar o próximo quando a gente está hospedando. Muitas pessoas hospedam as outras por diversos tipos de situações, desde a uma entrevista de emprego que aquela pessoa irá passar, uma mudança mesmo profissional, um ingresso numa faculdade, num curso, numa escola, uma situação de desemprego também. Então são várias as situações em que a gente pode estar passando pela condição de hóspede. E é muito interessante que ele fala que no ambiente doméstico poderão ter vários obstáculos e vínculos familiares que em muitas ocasiões vão soar ali como impedimentos para que essa hospitalidade aconteça. Porque quando a gente mora numa casa com os nossos familiares ou com as pessoas que nós costumamos ali ter o nosso convívio diário, nós vamos ter opiniões totalmente diferentes da nossa. Então, muitas vezes, uma pessoa vai ser assim, vai concordar com essa hospitalidade e as outras não. As outras vão entender que não é o momento, que não existe espaço, que não existe dinheiro. E Emmanuel, ele já traz logo esse cenário de que nem sempre essa hospitalidade vai ser vista com bons olhos por todos. Então é como se ele estivesse ali nos orientando. Olha, você vai fazer o bem para o outro, mas isso não significa que você não irá passar por dificuldades, por desafios, por dessabores, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Provas, aquilo que é temporário, aquilo que vem para o nosso aprendizado em determinada fase da nossa vida. Expiação são as provas que são maiores, são as provas que nós temos que realmente superar para a nossa evolução moral e espiritual. Então, ele diz que muitas vezes, né, se os parentes ainda não concordam contigo na cultura dessa gentileza, não é justo que você também, né, impõe a sua opinião e dessa forma você desarmonize o seu lar, estabelecendo ali um ambiente de discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. O que Emmanuel quer dizer é o seguinte: às vezes você vai ter que adiar esse bem que você deseja fazer, porque ele não vai estar em acordo de todos ali que moram com você. Mas talvez, né, você está ali plantando essa semente para o futuro. E numa próxima oportunidade, você vai conseguir criar esse momento em que todos vão estar melhores preparados para atender essa pessoa que você deseja ajudar. Então, não precisa causar discórdia no seu ambiente familiar, na sua casa, na sua vida comum, mas é interessante que você possa escutar os dois lados e tentar agir ali buscando o equilíbrio. Afinal, todos nós estamos aqui na Terra para aprender uns com os outros. E a gente também tem um dever ali com quem mora conosco. Um dever de ter compaixão, de ter compreensão, de ter serenidade, de buscar as decisões juntos, um com o outro, em parceria. Afinal, né, nós moramos coletivamente e esse coletivo nos ajuda a reduzir essa individualidade que nos desequilibra às vezes. Essa individualidade que às vezes não nos faz pensar que estamos, sim, num ambiente coletivo, em todos os espaços da sociedade. E Emmanuel continua dizendo, né, que nada de empilhar, né, os amigos, colocar muitas pessoas num espaço pequeno, levando todos ao constrangimento por conta do bem-querer. E o que Emmanuel está dizendo aqui? Basicamente para a gente usar a razão. Se você mora num espaço pequeno
que mal consegue, né, abrigar ali você e os seus familiares, por que você vai colocar outra pessoa? Será que você não consegue ajudar essa pessoa de outra forma? Porque às vezes a gente pensa que a caridade é só dinheiro, é só o recurso financeiro, mas quantas e quantas formas a gente não tem de ajudar as pessoas, não é verdade? Então, ele fala que todos nós conseguiremos descerrar as portas da alma e oferecer o acolhimento moral. Olha só que interessante. Às vezes a gente está pensando no material. Eu preciso acolher essa pessoa dentro de uma casa, num espaço, oferecer um recurso financeiro, mas às vezes, de imediato, nesse primeiro contato com essa pessoa, ela está precisando de uma escuta ativa. Ela está precisando de alguém que escute, de alguém que compreenda, de alguém que direcione ela a buscar um caminho, não influenciando as suas decisões, não impondo as suas opiniões, porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente acaba ali colocando a nossa opinião, o que nós faríamos, né? Então a gente às vezes tem que deixar da pessoa desabafar, para que, se ouvindo, ela possa encontrar uma resposta. Porque muitas das vezes, quando a gente desabafa, quando a gente coloca os nossos sentimentos para fora, a nossa fala, a nossa oratória já traz a resposta que está bem dentro de nós. Nós só precisávamos ouvi-la com atenção e racionalizá-la. E nem todos os desabrigados, eles se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Então, muitos são desabrigados da alma, né? Não da matéria. Nós temos muitas pessoas, sim, em situação de rua, em situação crítica. O trabalho social que as casas espíritas realizam é muito importante para acolher essas pessoas, né? Para saciar a fome, para saciar o frio, para atender ali as necessidades, as dores, como eu falei no começo. Mas também existem os desabrigados da alma. Aqueles que não têm com quem conversar, com quem desabafar, aqueles que não conseguem se abrir com qualquer pessoa. E ali, às vezes, o nosso mentor espiritual, Jesus, nos dá a oportunidade de ser essa ponte de cura para essa pessoa, para que ela possa encontrar uma direção, um modo de reestabelecer as coisas, de colocar as coisas em ordem, um modo de encontrar ali o que ela necessita para ser mais feliz. E assim ele fala que surpreendemos os que vagueiam, deserdados de apoio e convivência. Quantas pessoas moram numa casa repleta de gente, mas elas se sentem sozinhas? E aqui a gente precisa lembrar a diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você se sente realmente sozinho. É quando você tem o sentimento de que você não tem companhia, de que você não tem cooperação, de que você não tem amizades. E a solitude é quando, às vezes, a vida te coloca nessa situação de realmente não ter mais parentes, não ter mais família, não ter tantos amigos, mas você lidar bem com essa solidão. Você entende, ela não te machuca, certo? Então, todos nós um dia, né, nós vamos compreender que nós precisamos evoluir da solidão para a solitude, porque nós nunca estamos sozinhos. Mesmo nos momentos em que a gente, às vezes, tem um dia difícil, quem nunca chorou debaixo de um chuveiro quando foi dormir? Existe ali o amigo espiritual, tentando nos fortalecer e tentando nos amparar, mesmo que a gente não tenha essa capacidade de sentir. Nós nunca estamos sozinhos, nós nunca falamos sozinhos, sempre tem ali uma nuvem de testemunhas tentando nos encaminhar para o bem ou para o mal. Depende da nossa sintonia de pensamentos e de sentimentos. Depende da qualidade que nós damos ao que sentimos, ao que falamos, ao que assistimos. Então, muitas pessoas estão em ambientes completamente cheios, mas se sentem sozinhas, se sentem desamparadas. Então,
Emmanuel chama isso de pedir asilo ao entendimento, porque nem sempre as pessoas que estão nessa característica de solidão, de isolamento, elas vão conseguir pedir ajuda. Então nós que temos o Evangelho no nosso coração, que temos o entendimento da vida após a vida, né? Que temos o entendimento da reencarnação, que temos o entendimento de que as doenças começam no nosso espírito, através da nossa frequência de pensamentos e sentimentos negativa, nós precisamos, às vezes, observar quem está necessitando de ajuda ao nosso redor e tentar acolher com um sorriso, com uma palavra amiga. E é isso que ele fala aqui, olha, na continuação. Dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção. Às vezes a pessoa, ela tem a casa repleta de gente, mas ela não consegue conversar, ela não consegue se sentir acolhida. Lembra da hospitalidade? Ela não tem alguém que pergunte como foi o seu dia, o que ela fez. Ela não sente que as suas ideias, as suas opiniões, os seus gostos são valorizados. Então, muitas vezes, naquele ambiente social, ela está ali pedindo atenção, pedindo ajuda. E assim, por isso, é de extrema importância que a gente entenda que mais importante do que ser ajudados é que estamos na qualidade de ajudar. E muito melhor é ser essa pessoa capaz de oferecer as ferramentas e de ajudar do que aquele que está na condição de ser auxiliado. Às vezes aquele que está na condição de ser auxiliado, ele está numa condição muito difícil, muito dura, né? Então a gente precisa também olhar com amor para essas ferramentas que o Cristo nos dá. O sorriso, a palavra amiga, o gesto de amizade, o abraço, a ligação que tanto faz a diferença para algumas pessoas ainda. Então a gente precisa olhar com amor e procurar atender a dor do outro da forma que ele gostaria de ser atendido, da forma que ele gostaria de ser amado, da forma que ele gostaria de ser amigo, e não da forma que a gente acha, que a gente gosta, que a gente pensa. Afinal, cada um é único, é um universo único de possibilidades, aguardando para ser feliz, para ser descoberto, para ser amado, para ser valorizado, para ser reconhecido. Todo mundo tem qualidades, todo mundo tem potencialidades que ainda, de repente, não foram vistas naquela pessoa. E ela precisa de um ânimo, de um estímulo, de um incentivo, às vezes de um elogio. Quanto tempo faz que ela não escuta um elogio? Então, Emmanuel nos pede essa atenção para que a gente possa reerguer com a migalha do amor, né? Aquele que a gente reergue com a migalha do amor, com aquilo que a gente às vezes nem pensa que está ajudando, um dia poderá solucionar as nossas dificuldades do amanhã. Então aquele que você ergue hoje é aquele que pode te levantar amanhã, quando você estiver precisando, num carro de bênçãos. Não te digas inútil e nem te afirmes incapaz. Qualquer um é capaz de fazer a caridade, de fazer o bem. Qualquer um é capaz de ser feliz. Qualquer um é capaz de ajudar, ainda que seja de uma forma bem pequena. Então ele termina dizendo que ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Então, terminando aqui a nossa conversa, pare para pensar aí, esse texto é lá de 1963, mas para pensar, quais foram as condições em que você teve a oportunidade da hospitalidade? Como que você reagiu? Como que você ajudou aquela pessoa? O que você pode melhorar se de repente, amanhã ou depois, aparecer uma segunda oportunidade de hospitalizar?
Como que você pode ser uma pessoa mais acolhedora, mais amável no seu dia a dia? Afinal, a hospitalidade não é só quando a gente coloca alguém no nosso lar, não é só quando a gente recebe um viajante, um parente de muito longe. A hospitalidade muitas vezes acontece quando a gente recebe alguém em nosso dia a dia, quando a gente acolhe alguém novo em nosso trabalho, o vizinho novo que acabou de comprar uma casa ao lado da nossa, quando a gente acolhe uma criança que acabou de chegar na nossa família, uma criança que está começando a ler, a escrever, que está entendendo o mundo das letras. Então, vamos parar para pensar nas oportunidades de hospitalidade que tivemos. E vamos parar para pensar também no nosso modo de ser hóspede. Como que a gente chegou na casa de quem nos hospedou, de quem nos recebeu, que oportunidades que nós tivemos, que pessoas que nos ajudaram, como elas estão hoje, será que elas estão precisando de nós em alguma coisa? Será que nós podemos ligar, ver como elas estão, ser útil em algo que elas estão precisando? Então, como Jesus nos hospedaria? Jesus nos olharia nos olhos, Jesus não precisaria nem ouvir quais as nossas dores, as nossas dificuldades, porque Jesus conseguia visualizar o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma. Jesus conseguiria certamente sentir de todas as coisas que temos que nos incomodam, qual é a coisa que nos incomoda mais, qual é o ponto que nós precisamos mais de ajuda. E uma das formas que a gente pode hospedar Jesus é através do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é aquele momento semanal em que você recebe na sua casa toda a espiritualidade, essa espiritualidade mesmo que comentamos aqui no vídeo, essa espiritualidade que nos cerca, que nos inspira, que nos protege, que nos dá ideias, essa espiritualidade que vive tentando fazer a gente lembrar de Jesus, a gente fazer a nossa prece diária, essa espiritualidade que desde que a gente reencarnou, nos acompanha pela terra, nos auxiliando e torcendo para que a gente possa ultrapassar esses obstáculos, esses impedimentos, né, que ainda nos causam muitos problemas, porque nós somos cheios de orgulho, de vaidade, de sentimentos negativos que nos atrapalham muito. Então, hospedar Jesus é uma vez por semana, a gente permitir que ele venha até o nosso lar através do Evangelho e que naquele tempo ali de 20 minutos a gente consiga ler o Evangelho, fazer uma prece de abertura, uma prece simples. A melhor prece é a prece de coração. A gente vai ler um pequeno texto do Evangelho em voz alta, vai fazer um comentário instrutivo acerca daquele assunto. Quando eu digo instrutivo, é um comentário que possa, né, ser útil àquela conversa, tornar aquele momento um momento de aprendizado, um momento de reflexão agradável, nada de críticas, nada de pensamentos negativos nesse momento. Pense como se Jesus estivesse ali mesmo, sentado à sua mesa, junto à sua família, e aproveite ali para depois do Evangelho fazer as vibrações. Vibrar é colocar todos os seus sentimentos para fora. Então, nesse momento, você pode aproveitar para lembrar do planeta, que precisa de muita oração, para lembrar das crianças, para lembrar dos locais sociais que ajudam tantas pessoas, entregando cestas básicas, né? Os lugares que fazem caravanas, os de rua, os lugares que ajudam crianças necessitadas, né? Depois você ainda pode vibrar pelo seu lar, pela sua família, né? Por aqueles que necessitam mais de saúde,
por aqueles que necessitam de uma situação melhor no campo profissional, no campo emocional. E ainda você pode terminar ali fazendo a sua prece final, agradecendo a presença de todos. E durante aquela semana, até o próximo evangelho, a sua casa estará iluminada por esses hóspedes amorosos que vêm, fazem uma limpeza e permitem que você esteja ali, naquele lar, naquele ambiente de convívio, em total sintonia com a espiritualidade, mais calmo, mais sereno, mais tranquilo. Você vai se sentir bem no seu lar e vai conseguir ali colocar Jesus cada vez mais próximo de ti. E assim, eu espero que vocês tenham gostado desse momento aqui, falamos de hospitalidade, da importância de hospedar Jesus, e que você possa ter o Cristo a cada dia como um hóspede amoroso dentro do seu coração, com a sua família, com os seus propósitos e com os ensinamentos do Evangelho a cada dia. Então, eu desejo que você tenha um dia aí maravilhoso, que você possa levar essas reflexões e que você continue acompanhando o canal aqui desta casa tão abençoada, que você compartilhe os vídeos e permita que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, levando o Evangelho do Cristo de amor, que pode ser essa palavra amiga tão necessária para aquele que vai escutar, tá bom? E se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, basta você se inscrever no meu canal do YouTube, Aline Moura Palestras. Um beijão, muita gratidão pelo convite e até a próxima!